esteja com todos nós neste momento tão significativo e de tanta alegria para todos nós. É uma grande bênção podermos nos colocar diante da presença de Deus para render graças ao seu nome. Render graças porque Ele permite que a nossa igreja complete 80 anos de fundação. 80 anos sendo sustentada pelo Senhor, 80 anos recebendo da sua graça, da sua misericórdia, e a misericórdia do Senhor é a única razão de nós estarmos reunidos nesta noite, e por isso toda honra, toda glória sempre dada a Ele. Nós agradecemos a presença de todos que, atendendo ao convite, estão reunidos conosco para agradecer a Deus. Nós agradecemos a orquestra, o coral, por virem adorar a Deus conosco neste momento. Nós, enfim, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. Que Ele dirija cada ato deste culto, que Ele chegue à presença de Deus como aroma suave. Deus nos abençoe. Vamos adorar. Essa leitura do Salmo 100, eu quero fazer a apresentação aos irmãos na mesa que está na direção do trabalho. Reverendo Everson, ao Stuart,
o reverendo Fred Marques, presidente do Sínodo Centro-Oeste. Eu sou o secretário permanente da Assembleia Geral. Somos 100, nós lemos assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu convido aos irmãos a colocar-se de pé. Nós seremos dirigidos a Deus em oração pelo reverendo Fred. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, louvamos o Teu maravilhoso nome pela grandiosidade do Senhor nas nossas vidas e na existência da nossa igreja. Obrigado, querido Deus, por estes 80 anos. Que sejamos neste momento, Pai, agradecidos ao Senhor pelas incontáveis bênçãos concedidas a todos nós e a todos os membros do corpo de Cristo que te servem em espírito e em verdade, através deste ramo verdadeiro da tua igreja aqui na terra. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos sempre a capacidade de te adorar com alegria no nosso coração, de te exultar, ó Deus, de celebrarmos verdadeiramente o teu santo e poderoso nome, pelas inúmeras e incontáveis bênçãos derramadas sobre todos nós. Que possamos, ó Deus, mensurar não somente os 80 anos, mas as horas, os minutos, os segundos de bênção do Senhor na vida de todos nós e de toda a família conservadora. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas durante todos estes anos na condução da tua igreja. Que sejamos, ó Deus, sabedores da tua grandeza, do teu poder, que possamos engrandecer cada vez mais com um trabalho frutífero e abençoado pelo Senhor. Obrigado, meu Deus. Seja conosco em todos os momentos e atos deste culto e receba, Pai, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que tens feito na vida de cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino universal que está no programa dos irmãos da cidade.
25, nós lemos assim: A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos ser elevados a Deus em mais uma oração nesse instante. Eu convido a igreja a colocar-se de pé. Eu convido o nosso irmão reverendo Flávio Antônio a nos dirigir a Deus nesta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós queremos te dar graças porque nesta hora tu tem nos dado o privilégio de nos reunir para glorificar o teu nome, para prestar a ti, ó Deus, culto que devemos tão somente ao Senhor. Tu conheces, ó Pai, cada um dos que aqui estão presentes. Pedimos-te de uma maneira particular que tu estejas sondando os nossos corações. Vê se há em nós, ó Deus, caminho mau, e nos faça sempre conscientes disso, a fim de podermos suplicar a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, através da pessoa bendita do Teu único, do nosso mediador Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Deus, que nossa denominação é um pequeno ramo da Tua igreja que está espalhado na face da terra. E te agradecemos, ó Deus, porque ao longo destes anos está tendo procurado te servir, ainda que imperfeita, ainda que seja uma igreja que tem as suas dificuldades próprias como homens que têm a natureza como vida, mas ao longo desse tempo, ó Deus, tu tem nos sustentado. E louvamos, ó Deus, porque isto é manifestação da tua graça, é manifestação da tua bondade, é manifestação da tua misericórdia, é manifestação do teu amor por aqueles que tu escolheste. Obrigado porque o teu povo ora está se voltando para ti, para agradecer pelas bênçãos maravilhosas que dia a dia tu, ó Senhor, tem derramado sobre nós. Portanto, ó Deus, tu conheces o nosso futuro. Quanto ao passado, tu também tem traçado o mesmo. Mas ainda, ó Deus, estamos a percorrer muitas coisas, muitos caminhos que tu tens colocado diante de nós. Portanto, ó Deus, nos auxilie. Fortaleça, ó Deus, as nossas mãos, a fim de que, como povo teu, venhamos honrar e glorificar o teu nome, como até aqui tem sido feito. Pai Santo e Eterno, dá que ao teu servo que nos fala da tua parte, seja ele revestido da tua autoridade. E assim, ó Deus, cale profundamente em nossos corações a tua boa palavra.
Esta é a nossa oração, esse é o nosso desejo e o colocamos diante de Ti através da pessoa do Teu Filho Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós vamos ao orador.
Conselho Executivo da Assembleia Geral, por sua reunião, me propôs de realizar este curso de gratidão a Deus e que o governador Arthur Duarte para ser o pregador dessa oportunidade. Passo a palavra ao Simão para fazer a leitura da palavra de Deus e também a mensagem do Senhor. Quero inicialmente agradecer aos meus colegas, pastores e presbíteros, pela indicação para que estivéssemos expondo as Escrituras nesta ocasião. É um convite bastante honroso, que nos enche de alegria, ao mesmo tempo em que nos traz muito temor e tremor, pela responsabilidade de falar em nome do Senhor, de trazer a sua palavra ao seu povo, e particularmente numa ocasião significativa como esta. Eu quero assim convidar os irmãos a nos acompanhar na leitura que faremos do livro de Judas, versículos 3 e 4. Judas, versos 3 e 4. No dia 11 de fevereiro de 1940, os membros da então Segunda Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo se reuniram em assembleia e decidiram se desligar da Igreja Mãe e fundar assim a Igreja Presbiteriana Conservadora. No dia 27 de julho, depois da adesão de 10 outras igrejas e de alguns poucos pastores, foi organizado o Presbitério Conservador. A nova igreja escolheu como divisa a expressão retirada de Judas 3, a batalhar pela fé. E é por isso que queremos ler este texto com os irmãos nesta noite e buscarmos tirar da parte dele a instrução que necessitamos. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus de misericórdia, nós temos a Tua palavra diante de nós, rica em instrução, em ensino, em correções que nos são tão necessárias. O Senhor sabe das nossas limitações, da nossa incapacidade de sozinhos extrairmos e crermos nas verdades reveladas na Tua palavra. Por isso vimos clamar a direção do Teu Espírito Santo. Que Ele, ó Pai de misericórdia, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, afaste de nós qualquer pensamento ou atitude que desvie-nos do propósito de ouvir a Tua voz nesta noite. Que assim, ó Pai, o Senhor nos traga a mensagem que venha ao encontro das nossas necessidades. Fala ao nosso coração, nós te suplicamos, ó Pai, por Cristo Jesus. Amém. Judas, o irmão de Jesus, escreveu esta carta com o objetivo de prevenir a igreja contra falsos mestres ou falsos crentes
que haviam se infiltrado na igreja, trazendo desta forma prejuízos. Sutilmente se infiltraram na igreja a fim de corrompê-la. Muito embora esta carta seja considerada por alguns comentaristas como uma das mais negligenciadas de todo o Novo Testamento, tão negligenciada que no momento em que por vezes se anuncia a sua leitura, há por vezes por parte de alguns dificuldade em encontrá-la na Escritura, mas Judas traz uma importante contribuição à igreja cristã, da sua época e de todas as épocas, já que ele trata de problemas que não são temporais, mas problemas que têm atravessado os séculos e trazido lutas, problemas, dificuldades à igreja de Cristo. Entre outras coisas, Judas alerta sobre as consequências de se abandonar a verdade. E assim convida os seus leitores a cerrar fileiras contra toda deturpação doutrinária e deturpação moral. Com base no texto que há pouco lemos, nós queremos hoje falar com os irmãos a respeito do fato de que a igreja foi convocada por Deus. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que a igreja foi convocada para uma guerra, para uma batalha. Não fomos chamados para o descanso, pelo menos ainda não. Este virá ou quando Cristo vier, ou quando por Ele formos chamados. Isso para todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. No entanto, alguns parecem viver como se tivessem sido chamados para estar num resort, num spa. Buscam uma religião vida mansa, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. A igreja na terra, ela é chamada de militante, exatamente porque está num campo de batalha, é o exército, lutando contra os ataques que são dirigidos contra ela e lutando contra os inimigos, buscando invadir o seu reino e resgatar perdidos. O descanso, é verdade, virá naquela igreja que é chamada de triunfante. Uma vez encerrado o nosso tempo nesta terra, haverá então descanso, sim. Descanso das fadigas, das lutas provocadas por esta guerra. Apocalipse, capítulo 14, verso 13, João diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. E eles são bem-aventurados porque eles descansam de todas as suas fadigas. Mas enquanto estamos nesta terra, somos convocados por Deus para uma guerra. Essa guerra não é travada com armas, esta guerra não é travada com violência, esta guerra não atinge ou não tem como alvo pessoas, não busca perseguir e destruir indivíduos, não é uma luta contra a carne, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, verso de número 12. Esta é uma guerra travada, portanto, no campo das ideias, dos conceitos, dos valores, daquilo que se crê. É uma oposição feita através da pregação, através do argumento. É uma batalha que busca mostrar a verdade, busca apontar um caminho. Batalhar aqui significa contender-se, mas contender contra conceitos equivocados. Essa é uma guerra que se trava com ensino, com exortação, com admoestação, e de forma especial podemos dizer é uma batalha que se trava com vida piedosa, vida que procura viver aquilo que diz crer, aquilo que prega, aquilo que considera ser a verdade do Senhor. Ela envolve o reconhecimento do erro, ela envolve a clarificação da verdade, ela envolve a refutação, repreensão dos falsos mestres,
daqueles que estão iludidos por falsas verdades. O texto nos deixa claro o reconhecimento que Judas tem, de que essa batalha ela é parte integrante da vida cristã. Não é algo pontual, não é algo que se faz de vez em quando, não é algo em que algumas circunstâncias da vida nos levam a nos envolvermos com ela, mas é algo que faz parte da vida como um todo. Não é um conceito, um ponto, mas um estilo de vida. Quando somos convocados pelo Senhor, pelo Evangelho, nós abraçamos esse conceito como parte integral da nossa vida. Não há, portanto, um único momento em que nós não estejamos em luta aberta. Batalhar aqui significa esforçar-se sem qualquer distração. Algum tempo atrás recebi um vídeo que mostrava corredores a pé, de bicicleta, de carro, que estavam na frente, prontos para ganhar, já enxergavam a linha de chegada e então viram para a torcida e começam a comemorar. E enquanto estão comemorando, aquele que vem atrás passa e vence. Esse vídeo ilustra bem o que Judas está dizendo. Judas está dizendo que batalhar significa não se deixar distrair pelas coisas que estão ao redor. Significa não olhar para o lado, muito menos olhar para trás, mas ter foco. Significa enxergar as coisas como Paulo enxergava, onde ele diz que se esquecia das coisas que para trás ficavam e prosseguia para o alvo, com os olhos fixos em Cristo Jesus, com os olhos fixos naquilo que Deus o chamou para fazer. Esse batalhar que envolve um esforço sem qualquer distração para alcançar o alvo, significa buscar abnegação, abrir mão de coisas, a fim de transpor obstáculos, evitar perigos e, se necessário, aceitar até mesmo o martírio. Para aqueles que entenderam a convocação do Senhor, nem as ameaças de morte são razões fortes o suficiente para recuar, para deixar de continuar batalhando. Os homens que Deus usou da igreja primitiva para nos trazer a verdade foram mortos por sua fé. Quantas pessoas ao longo da história, quanto sangue foi derramado para que a fé chegasse até nós hoje, para que essa batalha chegasse diante de nós. Quantas pessoas ainda hoje em lugares do mundo estão sendo presas, açoitadas, mortas. E qual é o seu crime? Atender à convocação do Senhor para essa batalha. A sua luta, a sua vida, o seu desejo de fazer o bem e proclamar a verdade é o que tem lhes trazido morte. O termo batalhar significa, na verdade, literalmente agonizar. Enxergar algo tão necessário, tão importante, que se agoniza espiritual e fisicamente para se cumprir com este propósito. Aliás, o texto que lemos há pouco, citamos de Apocalipse 14, 13, quando o texto diz, quando João diz de descansar das suas fadigas, fadiga significa exatamente isso, aquilo que promove agonia, aquilo que traz sofrimento, aquilo que nos faz chorar, mas que, no entanto, nós reconhecemos que é a razão da nossa existência. A nossa vida não faz sentido se não estivermos envolvidos nessa batalha. A nossa vida não faz sentido se o nosso alvo não for cumprir com o chamado do nosso Senhor. Mas pelo que se luta nessa guerra? Isso nos leva ao ponto seguinte: a igreja foi convocada para uma guerra pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos.
Essa guerra é pela fé, ou seja, pelo conjunto de crenças, por aquilo que se crê, pelas verdades reveladas no Evangelho, pelas verdades reveladas na Escritura, ou seja, pela verdade de Deus. É, portanto, sim, uma luta pela verdade. Deus é quem dá, através da obra do Espírito Santo, na vida do pecador, fé salvadora. E essa fé envolve tanto o reconhecimento dos pecados, o arrependimento, a confissão dos mesmos, como também a fé na eficácia da obra realizada por Cristo Jesus na cruz. Esta fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo em Romanos, e o ouvir da palavra de Deus. E esta palavra que nos traz, que é usada pelo Espírito Santo para nos trazer a fé, é a mesma palavra que nos traz o conteúdo da fé, o conteúdo daquilo que nós devemos crer. Pois é exatamente por esta fé, o conteúdo revelado por Deus em sua palavra, que nós batalhamos. Estas verdades pelas quais somos chamados a batalhar foram dadas por inspiração do Espírito Santo. E foram dadas de uma vez por todas. Ou seja, não há novas revelações. A revelação que temos é suficiente. A revelação que temos é aquilo que Deus tem para nos trazer. É aquilo que Deus sabe que é o suficiente para que o conheçamos, nos conheçamos e então o sirvamos em fidelidade no poder do Espírito Santo. Esta revelação foi dada de forma definitiva aos santos, ou seja, à igreja, ao corpo de Cristo, para que estes que foram chamados pelo Senhor vivam por esta fé. Os santos foram, portanto, chamados para ter esta fé como norte de suas vidas, como padrão de conduta e como aquilo que devem pregar. Não é apenas, e apenas é força de expressão, aquilo que deve dirigir a sua vida, mas é também aquilo que ele deve proclamar a outros que não a conhecem, para que estes tenham a oportunidade de serem convocados para esta mesma batalha, viver por esta mesma verdade e anunciar esta mesma verdade a outros. No entanto, estas verdades são constantemente atacadas. Ao longo da história, pessoas foram perseguidas exatamente por causa desta verdade das mais variadas formas. Desde a tentativa de destruir aqueles que as pregavam, quanto a tentativa de formular novas ideias, novas doutrinas e assim tentar falsear a revelação de Deus. A pseudociência ataca a verdade da fé com diversas teorias, como por exemplo o evolucionismo. O liberalismo teológico ataca estas verdades quando critica o texto bíblico como se esse não fosse inspirado por Deus e inerrante. Nos últimos dias, estes dias de carnaval, a verdade foi atacada de forma direta por escolas de samba, uma em particular. E falamos de forma direta porque indiretamente isso tem acontecido todos os anos. Qual é o papel da igreja em meio a esses ataques? Nós fomos convocados para assistir a verdade do Senhor sendo atacada sem nada fazer? Não é isso que a Escritura nos ensina. Os crentes em Cristo Jesus foram convocados para rejeitar veementemente tudo que não se enquadra no padrão de fé revelado por Deus na sua palavra. Tudo que não se enquadra neste padrão de fé que de uma vez por todas foi ensinado pelos apóstolos, deixado à igreja e sendo transmitido de era em era até chegar até nós. E hoje é nossa responsabilidade prosseguir transmitindo estas verdades às gerações futuras até que Cristo venha. Uma das razões pelas quais a igreja evangélica brasileira tem sido
invadida, minada, estragada, dividida por tantos ensinamentos estranhos ao Evangelho, é o espírito da nossa época. O espírito da nossa época é o espírito de tolerância com o erro. É o espírito que diz que cada um tem a sua verdade e deve viver como bem entender. É o espírito pragmático. Se algo funciona, então está certo. É o desejo de ser relevante, mas não um relevante que influencia, mas um relevante que se deixa influenciar, um relevante que imita e, portanto, uma relevância que nada mais tem feito do que mundanizado a igreja e retirado dos púlpitos a combatividade necessária para exortar a igreja contra os males, tanto doutrinários quanto práticos. Nesta semana, um pastor declarou nas redes sociais que a Mangueira, na Sapucaí, fez boa teologia. É isso que a tentativa de ser relevante faz. Faz enxergar boa teologia naquilo que é profano, naquilo que ofende a quem nós dizemos amar. Os fundadores da nossa denominação conseguiram enxergar na sua época o perigo, tanto que tomaram este texto como sua divisa. Mas qual é o grande problema em se combater, em não se combater o erro? Por que não se pode simplesmente fazer de conta que nada está acontecendo? Por que não se pode simplesmente deixar que cada um siga a sua verdade? Por que não podemos viver a nossa vida e deixar que os outros cuidem da sua? Isso nos leva ao ponto seguinte: a igreja foi convocada para uma guerra contra o pecado. O problema enfrentado pela comunidade a quem Judas escreve era o ensino corrompido, particularmente o ensino corrompido da graça. Alguns homens que poderiam ser mestres itinerantes ou membros da igreja se introduziram, conforme o texto diz, dissimuladamente, o que quer dizer sorrateiramente, fazendo de conta que eram quem na verdade não eram. Passaram-se por cristãos, tendo uma conduta e ensino que, no entanto, demonstravam iniquidade. É assim que Judas os qualifica, como ímpios. Isso porque eles entendiam que a graça de Deus lhes permitia entregar-se à liberdade sexual desenfreada. Isso porque eles entendiam que já que a graça traz perdão sobre todo o pecado, então não se precisa preocupar em ter uma vida reta, uma vida santa. Justo a graça, que significa amor perdoador de Deus, através do qual o pecador recebe liberdade, liberdade sim, mas para servir a Deus. Liberdade para lutar contra o pecado. Liberdade para expressar gratidão a Deus através de uma vida que busca enquadrar-se no padrão estabelecido por Deus. Justo esse tipo de graça era vista por eles como liberdade, não para honrar a Deus, não para glorificar o seu nome, mas para satisfazer as suas paixões carnais. Este comportamento, segundo diz Judas no final do verso 4, nega na prática o senhorio de Cristo sobre suas vidas. Ao transformar o efeito da obra graciosa de Jesus em favor dos pecadores numa vida licenciosa e libertina, esses indivíduos acabavam por negar-lhe a soberania e senhorio. Vejam o que Paulo diz em Tito capítulo 1, verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negando-no por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes,
e reprovados para toda boa obra. Como pode uma obra realizada por Cristo Jesus para nos livrar do pecado ser incentivo a uma vida de pecado? A verdade é que todo desvio da verdade bíblica redunda em prática pecaminosa. E aqui está uma das razões porque não se pode deixar para lá. Não se pode fazer de conta que nada está acontecendo. Não se pode deixar de batalhar pela fé, porque uma fé equivocada leva a uma vida de pecado. Judas, como pastor e mestre, observa o desenvolvimento de algo perigoso dentro da igreja. Sente que é seu dever alertar os membros para estarem preparados, para identificar e fazer oposição àqueles que haviam se introduzido nesta comunidade cristã para corrompê-la. Judas lhes lembra nos versículos seguintes, nos versículos de 5 em diante, parte do texto em que não lemos, mas ele lembra que Deus trará a juízo. Deus vai julgar toda vida que insiste em viver na prática do pecado. No versículo 5, ele cita aqueles que saíram do Egito, mas que se corromperam ao longo do tempo. Ele cita no verso 6 os anjos que não conservaram o seu estado original. E no verso de número 7, os habitantes de Sodoma e Gomorra e circunvizinhança. E ele diz que o juízo de Deus contra eles é uma demonstração, é um sinal claro e inequívoco da condenação eterna ao inferno de todos aqueles que insistem em viver longe da verdade do Evangelho. Da mesma forma que estes citados sofreram juízo, o argumento de Judas, no verso de número 15, é que os dissimulados também receberão o justo juízo de Deus. Se não foi diferente com os que saíram do Egito, com os anjos caídos, com os de Sodoma e Gomorra, com os dissimulados dos dias de Judas, por que alguém pode imaginar que seria diferente hoje? Que Deus, por acaso, mudaria o seu padrão, a sua forma de tratar? Estes são chamados por Judas de sonhadores alucinados, que rejeitam o governo, difamam as autoridades. Ele os chama de seguidores do caminho de Caim, seguidores do erro de Balaão e seguidores da revolta de Corá, entre outros exemplos que são citados ao longo da sua pequena, mas tão significativa carta. Nós estamos há 80 anos, pela graça, e apenas e tão somente por causa da graça, batalhando pela fé, com lutas, com dificuldades, com erros, com acertos, com pecados a serem confessados e corrigidos, mas conscientes de que só a graça de Deus é a razão de aqui ainda estarmos. No livro A Questão Doutrinária, o reverendo João Alves dos Santos diz o seguinte: o preço da pureza doutrinária, até onde ela pode ser alcançada e mantida, ainda é a eterna vigilância, ou como alguns a chamam, a eterna, entre aspas, intolerância. Nossa igreja não pode abrir mão dela, da intolerância, se quiser continuar conservador. Estamos prontos a batalhar, perguntamos agora, pelas verdades reveladas nas Escrituras? Estamos nós, como igreja, hoje prontos a manter os nossos símbolos de fé, que cremos ser expressão clara das doutrinas reveladas nas Escrituras?
Estamos prontos a manter as nossas práticas, aquelas que nos identificam como igreja, que nos identificam como denominação e que cremos estarem fundamentadas no ensino das Escrituras? Estamos prontos a não remover os marcos antigos e mantermos a identidade, o propósito, o caminho que nos foi trilhado pelos fundadores da nossa igreja há 80 anos? Quero concluir citando as palavras do reverendo Edivaldo José Vieira, no início da pastoral, aprovada pelo Sínodo em 1997. Ele diz o seguinte: continuamos na trilha de nossa denominação, no propósito de manter essa bandeira içada num lugar de destaque, testemunhando desta forma que continuamos na batalha da fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Entendemos que essa bandeira não pode ser substituída e nem a nossa batalha pode mudar a sua ênfase. Não é tempo de mudarmos os marcos antigos, Provérbios 22, 28. Mas é tempo de firmarmos cada vez mais estes marcos, Isaías 54, 2. Não é tempo de cavarmos novos poços à procura de uma nova água, mas é tempo de tirarmos os entulhos dos antigos e nos abeberarmos da antiga água, Gênesis 26, 18 e 19. Não é tempo de procurarmos novos caminhos para a igreja, mas é tempo de permanecermos naquilo que aprendemos e de que fomos inteirados, sabendo de quem o temos aprendido, 2 Timóteo 3,14. Não é tempo de mudanças de alicerces, Efésios 2,20, 1 Coríntios 2,11, mas é tempo de construirmos sobre os alicerces antigos, estabelecidos pela palavra de Deus e considerados pelos fundadores da nossa igreja em 1940. A opção dos fundadores em 1940 não foi simplesmente por mais uma nova denominação, mas foi por uma nova causa, boa, justa, necessária no contexto religioso de então. Escolheram a carta de Judas como texto norteador desta causa, cujo moto é batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, verso 3. Constatando que esta causa continua sendo boa, justa e necessária no atual contexto religioso em que vivemos, não há como desprezar. Perder de vista os princípios originários e entregar a nossa amada igreja aos perigos das inovações, os quais têm ruído os alicerces de várias igrejas de linha reformada. Temos um lema, temos uma marca denominacional, temos uma bandeira, e isso não pode ser descaracterizado. Estes 57 anos, que agora são 80, de batalha pela fé, já foram suficientes para que todos nós tenhamos a certeza de que foi Deus quem levantou esta causa e a tem sustentado até hoje e a tem usado como instrumento de bênção na expansão do seu reino. Você foi convocado pelo Evangelho. Você é crente em Cristo Jesus. Então esta é a sua convocação. Se esta verdade ainda não faz parte da sua vida, se Cristo ainda não é o Senhor da sua vida, então este é o tempo de ouvir a convocação, ouvir o chamado, reconhecer os seus pecados, confessá-los e pedir ao Senhor que lhe dê forças para somar àqueles que no mundo têm batalhado pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós fomos convocados, portanto, para uma batalha pela fé e contra o pecado. Somos agentes do Reino. Sigamos firmes neste chamado. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos entoar o hino
honra da Igreja Sagrada, o hino oficial da nossa Igreja, da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Convido a Igreja a colocar-se de pé para cantar o hino.
pela minha oração e após a oração, a integração da bênção apostólica do Reverendo Paulo Duarte. E logo após a bênção apostólica, nós estaremos acompanhando o pós-lúdico pelo coral, pela orquestra. Eu convidaria a igreja a permanecer em pé para acompanhar o pós-lúdico. Oremos. Deus de misericórdia, Pai eterno, nosso coração se enche de alegria da Tua presença nesse instante. Pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, pela convocação tão honrosa e pelo Evangelho recebemos de Ti, para sermos agentes do Teu reino, instrumentos de honra e glória do Teu nome. Ó Pai bondoso, nós Te agradecemos por esta igreja, pela Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Igreja que o Senhor tem colocado ao lado de igrejas irmãs para militar pelo mesmo reino, para buscar, ó Pai, a glória do Teu nome em tudo. Nós louvamos o Teu nome porque ela tem sido sustentada por Ti. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor a tem mantido a sua identidade, mantido nos caminhos que o Senhor traçou para ela através dos nossos fundadores. Nós Te agradecemos pela convicção que temos de que o Senhor recebeu esta adoração pelos méritos de Cristo Jesus. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta rica oportunidade. Despede-nos debaixo do Teu cuidado. Continua abençoando esta igreja, Senhor, os seus departamentos. Desperta vocações, ó Pai eterno, para que a Tua igreja continue sendo suprida de liderança comprometida com esta batalha pela fé, liderança capaz de alertar a Tua igreja sobre os erros, sobre os perigos, sobre os males que cercam o Teu povo. Abençoe, Senhor eterno, o departamento missionário, para que ele seja instrumento de expansão desta igreja. Que o Senhor o sustente em todas as suas necessidades. Que o Senhor continue abençoando o nosso jornal, para que ele traga, divulgue, promova as nossas convicções, a nossa identidade. Abençoe cada igreja, ó Pai. Que os Teus filhos, Senhor, estejam sendo revestidos de toda a condição necessária para honrar o Teu nome em tudo aquilo que fizer. Pai, livra-nos dos falsos mestres. Livra-nos, Senhor, da falsidade, da mentira, da corrupção do Teu Evangelho. Ajude-nos, Senhor, mantenha os nossos olhos abertos e que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Ó Pai, nós suplicamos estas bênçãos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso eterno Pai, o ensino, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
agradecer a cada irmão, tanto da nossa igreja conservadora quanto irmãos de igrejas irmãs, que vêm conosco nesta noite render graças a Deus. Nós queremos agradecer mais uma vez à orquestra por atender ao nosso convite, agradecer ao Conselho da Primeira Igreja por ceder o seu espaço para, nesta noite, agradecermos a Deus. E nós queremos pedir aos irmãos, orem por nossa igreja, orem pelo Evangelho, orem pelo Reino, orem pela Igreja de Cristo sobre a terra. Vivemos tempos difíceis e precisamos muito do Senhor derramando do seu poder, da sua graça sobre a nossa igreja e sobre igrejas e irmãs que, como nós, estão batalhando pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos céus. Nós vamos ainda ter no salão abaixo um momento para nos confraternizarmos, um momento para